Boa tarde, pessoal. Opa, foi? Nossa, foi a mesma música que eu entrei no meu casamento. Highway to Hell. Sério? Brincadeira. Essa é Back in Black. Erraram o nome da minha palestra, tá? Mas tudo bem. Posso... Aqui, ó. Na verdade, pessoal, eu vou falar sobre como a gente vai aparecer nas IAs e no Google também. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre o SEO além do Google. Quem aqui conhece SEO? Legal, legal. Técnicazinha para aparecer nos resultados orgânicos do Google. E também agora dessa nova sopa de letrinhas aí, que todo mundo fala, o GO, que é como que a gente ganha visibilidade nas IAs e o que a gente tem que fazer realmente para aparecer nessas buscas. Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha pessoa, está no Google, Felipe Bazon, como um bom profissional de SEO, meu cartão de visitas está ali. Conhecer um pouco sobre a minha agência, a Hedgehog Digital, nome complicado, né? Dá um Google aí, lembra do Sonic, The Hedgehog? É ele. Essas são algumas das empresas que a gente atende lá na Hedgehog, já passaram por a gente algumas outras empresas também do mesmo porte, pequenas empresas, não são só grandes empresas, tá, pessoal? Mas o nosso trabalho é focado nisso aqui, ó, Search Engine Optimization. Quem já ouviu falar sobre SEO, vai lembrar, ou sempre vai relacionar com o quê? Aparecer no Google, né? E não é só isso, tá? Por isso que eu digo e começo a minha palestra com o SEO é finalmente sobre SEO. Por quê? Porque não é só sobre Google mais. Há muito tempo deixou de ser sobre Google. Esses são dados de uma pesquisa que a gente faz todo ano aqui no Brasil, estamos indo para a 7ª onda dessa pesquisa. E aqui mostra, olha aqui, as buscas são diversos tipos de buscas em diversas plataformas. Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, LinkedIn, WhatsApp, ChatGPT, Gemini, as coisas começam a aparecer ali. Ou seja, pensar só em Google, a gente está perdendo uma grande fatia dessa pizza, digamos assim, dessa torta, desse tráfego, dessa jornada. Tá? O Google continua sendo dominante, mas a gente vai ver que a pesquisa de uma jornada de compra, ela começa no Google, ou ela começa nas IAs. Ela vai depender muito do momento do cliente, do que ele está comprando, do que ele está fazendo, onde ele está. Mas o importante é a gente entender isso, não é só mais sobre Google, porque vai no Google, depois vai no ChatGPT, depois vai comparar preço, depois vai na rede social perguntar para os amigos se vale a pena comprar aquilo. Você tem que estar presente nesse ecossistema, tá? Quando a gente olha para esses números, olha para você ver em moda, por exemplo. Está todo mundo falando de TikTok e ChatGPT. Você está na área de moda, você está bem no Instagram? O segundo buscador, ou seja, o segundo canal de busca mais utilizado com intenção de compra é o Instagram. Olha que interessante. Depois o site das empresas, as marcas, né? Quando a gente fala de alimentação, Google, site das empresas, aqui acho que muita gente que compra online acaba indo no site do Carrefour, no site do Extra, no site da RioSul, né? Aqui de Porto Alegre. Vamos lá. Quando a gente fala de beleza, olha lá, Google, Instagram, Amazon. O que eu quero que vocês entendam desses dados aqui, pessoal? Quando a gente muda para eletroeletrônico, olha aqui, Amazon aparecendo na 2ª posição. É importante a gente não ir só com o hype. Vocês têm que entender o que o seu consumidor está fazendo, qual o comportamento que ele tem. E esses dados aqui ajudam vocês a entender isso. Tá? Por exemplo, entretenimento, a gente vê que é Google, YouTube, Instagram, YouTube crescendo. Quando a gente passa para limpeza é interessante. Tá? Não tomem como um comentário machista, longe disso. Eu estou sempre ali, você está em casa, tal, as amigas da minha mulher estão ali, meus amigos vêm ali também, aquelas conversas de churrasquinho e tal, e elas conversando sobre, você vê, eu estou comprando agora produtos de limpeza na Amazon, porque está mais barato, entrega rápido e tal, não vou mais ir no Forte, que é o atacadão lá de Florianópolis, de Santa Catarina, acho que tem aqui no Rio Grande do Sul também, né? Aí eu falei, poxa, eu escutando isso, depois passou, aí quando eu vi os dados da pesquisa, apareceu a Amazon ali, ou seja, isso aqui, galera, é o reflexo do comportamento do brasileiro. É muito importante a gente entender isso para a gente poder customizar as nossas estratégias. Olha aqui, quando a gente fala de utensílios domésticos também. Google, Amazon, Instagram. Para quem não sabe, a Hedgehog é uma agência que eu fundei ela em 2009 na Inglaterra. Tá? E hoje, na Inglaterra, existem agências especializadas em SEO para a Amazon. Amazon SEO. Ou seja, é possível sim otimizar para o marketplace da Amazon. Olha ali, será que a gente está ali? Vocês aí que estão começando com e-commerce agora, se tem alguém agora que está nesse segmento, está começando a vender, está usando o marketplace, vocês estão pensando nisso?
Sabia que dá para otimizar a sua visibilidade no Mercado Livre, a sua visibilidade na Amazon, a sua visibilidade em whatever outro marketplace que existe? Tá? Olha aqui que interessante também, sobre comportamento ainda. 90% dos brasileiros, nós, no caso, quando são impactados por um anúncio, seja ele online ou offline, vão fazer uma busca. E aonde essa busca ocorre? Google, Instagram, YouTube. Eu vi hoje falando que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Sim, mas aqui no Brasil, olha quem está crescendo. O Instagram. Estamos preocupados com o Instagram? Cadê o TikTok? Está ali, está vindo. Ou o site da empresa. Todo mundo acaba esquecendo do site da empresa, né, Leandro? Que é tão importante. É o nosso hub. Mas vamos lá. Quando a gente olha para o próprio Google, não é só sobre a primeira página, ou seja, o tradicional. Quem está preocupado olhando para o tráfego que vem do Google Imagens? Quem está preocupado com o Google Shopping? Cara, se você está fazendo e-commerce, se você trabalha com e-commerce e não está cuidando do seu feed, mas isso é coisa do cara do pago. Não, não, não. Existe a parte orgânica do Google Shopping. Toda a base está ali. Você está perdendo dinheiro, cara. Tá? Aí vem os AI Overviews, que foram enfiliados goela abaixo, né? Não tem como a gente olhar para isso e não falar deles. Mas olha que interessante. Olha como é que essa pesquisa, galera, ela seta todo o tom que a gente vai ter da nossa palestra aqui para frente. 36% dos brasileiros leem as informações que aparecem lá naqueles resultados gerados por IA do Google e aceitam aquela resposta. Vocês viram isso que a taxa de clique no Google caiu, o nosso tráfego caiu em 34%, tráfego orgânico? Correlaciona com isso aqui, ou seja, tem fundamento que a gente está falando aqui, pessoal. Só que ainda a gente não tem confiança nesses dados. 81% dos brasileiros não confiam totalmente nos resultados de AI Overview do Google. O que isso quer dizer? Que ainda assim essas respostas ela tem espaço para melhora. Quando a gente olha para a utilização das ferramentas com IA, o brasileiro é super desconfiado. 93% ali ainda tem dúvidas sobre o que a IA está retornando para ele. Adivinha onde eles vão buscar validar as informações? No Google. Ou seja, essa relação simbiótica entre IA e Google, esse ecossistema, é muito importante para que vocês entendam. Por quê? Se você não estiver presente em todos esses canais, você está perdendo oportunidade de gerar negócio. Olha lá, vamos lá. E olha aqui, a gente chegando no final dessa parte aqui, para a gente entrar na parte técnica mesmo. Comprar produtos, preços e comparar produtos ou comprar produtos. Está muito pouca a utilização ainda das IAs. A gente está usando, o brasileiro está usando a IA para quê? Fazer conteúdo, traduzir as coisas, ganhar tempo. O que acontece, então? Essa paranoia de que agora todo mundo, o GO substituiu o SEO. Cara, o maior absurdo que eu escutei aqui hoje. Não é isso. O GO é uma expansão do SEO. Tá? Ele não substitui. Pelo amor de Deus. Não é isso. Tá? Por quê? Porque ainda assim, não é nem porque ainda assim, são duas coisas totalmente diferentes que são iguais. Eu já vou explicar isso. Tá? Então, assim, só para quem quiser baixar esses dados dessa pesquisa, pessoal, essa é a 6ª edição, vai sair a 7ª edição esse ano. Desde que eu cheguei no Brasil, com a Hedgehog, uma coisa me incomodava. A gente, né, com a nossa soberania nacional, a gente só olhava para dados de fora e construía nossas estratégias com base no comportamento dos dados que vinham dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha. Como é que a gente pode criar uma estratégia para o nosso consumidor, sabendo das peculiaridades do nosso povo, que lógico que ia dar errado. Então eu criei a State of Search para isso. É uma pesquisa de âmbito nacional, 4 mil entrevistas todos os anos, balanceada de acordo com a população de internet do Brasil, faixa etária, classe social, ou seja, eu tento ter o máximo de amplitude possível para eu trazer as informações que fazem sentido para vocês. Quem quiser baixar ela, eu vou dar um tempinho aí enquanto eu tomo água. Quem não der, me adiciona no LinkedIn que eu mando para vocês. Mas vamos lá, uma coisa é certa. A IA faz parte do nosso dia a dia já, do nosso comportamento de busca, seja no resultado, seja na jornada de compra. Né? E o que a gente tem que fazer para dominar isso, galera? Como é que a gente aparece, continua visível em todo esse ecossistema? É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E essa história começa em 2012. Não tem nada de novo, estamos falando de 14 anos atrás. Quando o Google realmente mudou o algoritmo dele. Tá? Ele parou de analisar
strings para analisar things, ou seja, ele parou de ter a relação sequencial de palavras para estabelecer a relação entre as palavras. Desde então, o famoso SEO, as palavras deixaram de dominar o SEO, os backlinks, as referências entre sites, deixaram de ser tão influentes, e o UX passou a ser parte integral do SEO, e aqui começa a nossa brincadeira, galera. O Google evoluiu para entender tópicos, conceitos e entidades. Meu Deus, o cara vai falar de Chico Xavier aqui, espiritismo e tal, que precisa um pouco disso, né, para a gente se dar bem com o marketing. Mas, vamos lá. Então, o Entity SEO, pessoal, peraí, acho que passou um a mais. O Entity Optimization, pessoal, é um fundamento que a gente precisa dominar para que a nossa marca seja reconhecida. É basicamente a validação da nossa marca dentro da base de dados de IA do Google e das novas IAs. Tá? É extremamente importante a gente entender esse conceito, porque nas buscas com IA, o algoritmo precisa entender claramente quem é a marca. Ele precisa entender que nós somos aquela referência, e se a sua marca não é uma entidade reconhecida ainda, tudo que estão falando por aí não vai dar certo, porque não é só, sem essa base aqui, vocês não conseguem evoluir, tá? Só para vocês entenderem um pouco do que eu quero dizer aqui. Hedgehog é um animal, tá? Ouriço. Hedgehog, animal, agência, e acreditem ou não, tem uma banda de indie rock em Beijing, que chama Hedgehog também. Isso aqui é o que são 3 entidades dentro do Knowledge Graph do Google, tá? Essas 3 entidades, elas têm relações com outras entidades. É isso aqui que ajuda a gente a fazer toda essa otimização, para que quando alguém pesquisar por Hedgehog, ele vai saber que ele quer a agência, quer saber que ele quer o animal, ou quer as entidades. Ou seja, acabou aquela relação da gente construir, enfiar um monte de palavra-chave no nosso conteúdo. Uma vez que a gente se estabelece como uma entidade, a gente começa a ter mais privilégios, digamos assim. Cada entidade dentro do Knowledge Graph do Google, ela tem um ID, as propriedades definidas e a relação com as outras entidades. Imagina um gráfico de conhecimento, aquela nuvem de conexões, de informações. É por ali que o Google e as IAs começam a entender realmente o que a sua marca representa, o que a sua pessoa representa dentro desse segmento, e é a partir daí que você começa a se tornar uma referência nas IAs. Esse é o primeiro passo. Tá? Primeira coisa, se a sua marca é uma entidade reconhecida ou não pelo Knowledge Graph. Existe uma ferramenta chamada Kalicube Explorer, onde você vai entrar lá e vai colocar o nome da sua marca. Se você receber um resultado como esse, Organization Thing, lembra que a gente passou a ser uma coisa, uma entidade? E você vê esse número aqui, ó, é o seu cartão de identidade, o seu CPF, o seu número do seu passaporte dentro do Google. Uma vez que você tem isso, você pode checar também via Knowledge Graph, pela API, você fica elegível a ter esses grafos do conhecimento, ou seja, você começa a dominar as informações, você começa a fornecer informações ao Google e às IAs e não deixar que eles interpretem o que eles querem. Você começa a controlar as informações, você começa a educar o Google em relação à sua marca. Então, faz uma busca aí pelo nome da sua marca. Se você vê um resultado onde aparece empresas, 3 pontinhos, clica no 3 pontinhos e vê se aparece reivindicar painel de informações. Isso aqui quer dizer que você já é uma entidade reconhecida e o Google está pedindo aqui, valida as informações para mim. Uma vez que você faz isso, você começa a ter essas coisas maravilhosas aqui, ó. Controle. E olha essa aqui, galera. Isso aqui é demais. Por quê? Acaba aquela história de ter que ficar gastando dinheiro com o nome da marca. Que concorrente vai querer comprar o nome da Nuvem Shop aqui, numa SERP dessa, de marca? E aqui você começa a entender aonde o Google, nesse caso, né, a gente vai falar das outras IAs daqui a pouco, está buscando essas informações, o que alimenta a sua entidade, como é que você continua mostrando para o Google quem é você. Ó, site, YouTube, quando a gente olha esse aqui da Frigelar, olha quem que é o temido Reclame Aqui. É importantíssimo, porque é uma referência. Você controlando essas informações, tudo que você alimenta dentro desses canais, ajuda a customizar a sua autoridade e você se tornar referência dentro das IAs também. Da onde que o Knowledge Graph, de onde que essas informações vêm? Wikipedia. A gente sabe que aqui é um hack, galera. Dificílimo, né? O pessoal da Wikipedia é agressivo, você não consegue criar uma página para sua marca e tal. Vou dar um shortcut, um atalho. Wikidata. É igual a Wikipedia, só que mais democrático. E o Google também vai lá buscar informações. Base de dados licenciadas, ou os dados estruturados, para quem achou que eu não ia falar de dados estruturados, das páginas rastreadas. Ou seja, aqui, galera, 2 páginas que não, são muito importantes para a otimização, que todo mundo negligencia. A home do site, não só com dados estruturados,
E uma outra página que todo mundo esquece, mas todo mundo. São raras as marcas que dão atenção a essa página. Que página é essa? A página Quem Somos. A página Quem Somos da sua marca é conhecida como Entity Home. É por ali que você começa a construir as informações que vão fazer com que você se torne uma entidade dentro do base de conhecimento do Google. E o Google a gente sabe que alimenta as outras IAs também, de uma certa forma bem grotesca falando. Mas será que faz diferença? Vou mostrar para vocês. A Hedgehog, que é quem entende um pouquinho de SEO, vai entender que subdomínio é ruim. Imagina um subdomínio e um domínio.com.k, que nem é do Brasil. E a Hedgehog é a única agência, que é uma entidade, dentre as principais agências do Brasil, que é uma entidade reconhecida pelo Knowledge Graph, a marca Hedgehog Digital. Com exceção do carequinha lá. Não vou mencionar o nome dele. Olha isso aqui. A nossa visibilidade. Olha quando o Google lançou os AI Overviews. Olha quem está ali, referência, está competindo com os grandes. Competindo com os brasileiros aqui, ó. Agência de SEO. Estamos referenciados lá em cima, entre as melhores, é a IA que está falando, não sou eu que estou falando. Ou seja, e o único diferencial nosso, porque, cara, a gente não somos um .com.br, os outros domínios aqui do Brasil têm mais autoridade que a gente, que não vale de nada essa autoridade do ponto de vista técnico, claro que sim, tá? Olha lá, mais aparecendo ali nas referências aqui, ou seja, esse é o primeiro passo para a gente aparecer também e ranquear, tá? Isso não é só AI aqui, galera. A gente tem que lembrar que a gente vive num ecossistema que tem diferentes campos de busca e diferentes resultados. Olha ali, 5ª posição com um subdomínio br.co.k. Ou seja, contradizendo tudo que dizem sobre SEO, porque quando você constrói a sua referência, a autoridade, você ganha mais autoridade. Vamos passar aqui, vamos lá. E você? Sabia que você pode ser uma entidade dentro do Knowledge Graph do Google também? É para você, o seu conteúdo ganhar mais relevância, ganhar mais autoridade? Faz a mesma coisa, vai lá na ferramenta, coloca o seu nome, se aparecer lá o Thing, eu sou uma coisa e uma pessoa. Tenho meu CPF ali, e aí você vai também ter elegível a um Knowledge Panel como esse. E dá para manipular, olha aqui lá, como fartão que eu tô ali, ó. Tá? Na verdade, foi um negócio de IA que eu fiz um artigo do LinkedIn. Isso aqui, ó, artigo do LinkedIn, YouTube, perfil do LinkedIn, página de autor do blog da Hedgehog. Cara, tá vendo o quão importante são coisas que todo mundo fala que não serve para nada, mas que alimentam as informações que vão para as IAs? Que vai para o Google, tá? Mas vamos lá. Então, pessoal, o Entity SEO é o primeiro passo, tá? Se tornar uma entidade. Uma vez que a gente se torna uma entidade, a gente precisa construir essa nossa autoridade. É aí que entra o nosso próximo tópico, que é, consequentemente, Topical Authority, tá? Essa aqui é a definição do ChatGPT. Até tem ali embaixo, ali, ó. Sim, eu usei o ChatGPT em algumas coisas, só aqui. A minha definição de Topical Authority é uma técnica de SEO utilizada para construir autoridades em diferentes segmentos, diferentes temas, com profundidade e amplitude de conteúdo. É a maneira mais rápida e fácil da gente chegar no topo dos resultados do Google e se tornar uma referência dentro das IAs também. O que é isso? É construir autoridade com conteúdo mesmo, galera. Tá? Olha esse exemplo. Uma das palavras-chave mais concorridas do nosso e-commerce brasileiro, principalmente quando chega o verão. Ar-condicionado. 1,5 milhão de buscas, intenção comercial bombando, várias pesquisas, várias variações, mais de 1,3 milhões de variáveis. E olha lá, a estratégia de Topical Authority que a gente construiu para Frigelar. Frigelar aqui do Rio Grande do Sul. Hoje no Brasil todo. Olha a concorrência. Não chega nem perto, galera. Dominando as primeiras posições, um mais atualizado aqui, a gente está variando, tivemos alguns problemas com a plataforma. A parte técnica continua sendo muito importante, tá bom? Mas, vamos lá. Olha aqui, ó. Agora presta atenção, galera. Você é um pouco da parte técnica, eu vou falar um pouco mais... uma linguagem que todo mundo vai entender com certeza. Não que vocês não tenham entendido o que eu tenho falado, eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenho falado até agora. Tá vendo aqui, ó? A gente está na primeira posição. Mas todo mundo, quando olha para uma página de resultado dessa, fala assim, eu nunca vou conseguir ranquear ali. Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre, todos os grandão ali. Porque ele tem mais autoridade, porque isso não dá para passar. Galera, o Google não quer generalista, o Google quer especialista. Então, se você está começando com o seu negócio, está vendo aqueles grandes players que dominam a busca, você tem uma chance. Com o que eu estou falando aqui para vocês. Primeiro passo, entidade.
segundo a autoridade, porque você tem que mostrar, o Google ele quer especialistas, ele não quer generalista. Quando você vê, essa aqui é uma das SERP mais fáceis de ranquear. Sabe por quê? Porque quando o Google exibe Mercado Livre, Casas Bahia, Magazine Luiza, que ele não encontrou ninguém especialista o suficiente para estar na frente desses caras. Não que eles não sejam especialistas, tá, galera? Peraí. Entende? Essa é a lógica aqui, tá? Então, quando eu falo de amplitude de conteúdo, eu estou falando de a variedade de produtos que eles oferecem. Então, se você quiser lançar um e-commerce e tal, tenta ser o máximo granular que você pode nesse produto. Às vezes, se especializar em um produto só e ter uma grande variedade, vai te trazer um diferencial para você conseguir escalar e ganhar a visibilidade que você está buscando. E quando a gente fala de profundidade de conteúdo, olha o blog que está todo mundo que não querendo mais fazer blog, porque não gera tráfego, o tráfego acabou, as IAs não querem... Eu nunca fiz conteúdo para gerar audiência. Eu sempre fiz conteúdo para gerar autoridade. Autoridade para meus clientes ranquearem com as páginas transacionais deles. A audiência de blog ajuda, mas não é tanto. O negócio é gerar dinheiro. E olha lá o blog de novo no subdomínio. Contradizendo algumas estratégias. Sim, a Frigelar é uma entidade, fizemos a estratégia de Topical Authority para eles, e tudo isso vai acontecendo. Como é que a gente constrói uma estratégia de Topical Authority? Comece por um Topical Map. A SEMrush tem uma ferramentinha muito bacana. Você mapear todos os tópicos que estão falados sobre o seu determinado produto, sobre o determinado segmento. Você pode pedir para o ChatGPT fazer isso para você, você pode pedir para o Gemini fazer isso, Claude, qualquer coisa. O importante é você entender que, para você construir autoridade dentro de um nicho, de um segmento, você precisa cobrir todos os tópicos e dúvidas que estão falando sobre ele. Todos assim, estou exagerando, mas o máximo que vocês conseguirem. Depois é importante você fazer uma pesquisa sobre as entidades da sua marca, entender se ela já é uma entidade, os produtos, seus autores. E, por fim, criar o conteúdo. Ou seja, criar os hubs, criar o seu blog. O blog foi muito importante ainda, galera. Para quem está falando, conteúdo não converte. Conteúdo nunca converteu. Tá? Beleza, baixa o e-book e tal, não sei o que lá. Cara, mas o conteúdo, de um ponto de vista de performance, do que a gente está falando aqui, ele é para construir autoridade. Tá? Olha o blog lá de novo. O hub. Tá? Só que não é só aqui. Agora, pessoal... Hoje eu ouvi algumas palestras, o pessoal falando, o SEO tal, que agora é GO, e não sei o que lá. Cara, o SEO ganhou muito mais importância, por quê? A gente se conecta com tudo. Se o seu conteúdo não for compartilhado nas redes sociais, se você não pensar em construir relações com outros sites, com o brand da marca, é muito importante, porque senão ninguém vai aparecer. Tá todo mundo querendo aparecer na IA, né? Se não tiver essa base aqui, vocês não vão aparecer. Não vai. Pode falar o que for. O GO sem uma boa base de SEO não existe. E o GO não substitui o SEO. E é importantíssimo vocês entenderem isso aqui, ó. Quando você for fazer construção de referências, o link building do SEO, esquece Domain Authority, Domain Rate, não serve para nada. É importante você mapear as entidades do seu segmento, e aí você vai usar a API do Knowledge Graph, entender quem que são as referências dentro do segmento de marketing no Brasil. Quais são os sites que são entidades, que são referências? É lá que eu quero o link. Não é o cara que tem DR90. Não é o portal de notícia, que muitas vezes é irrelevante para o meu segmento. Tá? E estabelecer relações entre as entidades também é muito importante. Pensar e ir além dos links, porque uma vez que você se torna uma entidade dentro do Knowledge Graph, galera, as menções à marca passam a ter o mesmo peso que os links. Tem muita gente falando de menção à marca, que funciona, não sei o que lá. Se você não for uma entidade, não vale de nada. Tá? Então, primeiro passo, recapitulando. Vamos se tornar uma entidade, vamos fazer o processinho ali de construir nosso conteúdo no nosso site, otimizar a nossa home, a nossa página Quem Somos, fornecer as informações, tentar conquistar uma página na Wikipedia, fazer o trabalho de Topical Authority, que tudo vai começar a se conectar. É uma sequência de informações. Essa relação entre SEO e Topical Authority é muito importante porque você começa a construir a relação entre os seus conteúdos e as entidades. As coisas começam a funcionar, galera. A gente começa a ser citado pelas IAs, tá? Ao utilizar isso, a gente também se torna expert dentro de um tópico e aqueles famosos sinais de AT começam a valer. Sem essa base aqui, galera, nada funciona. Tudo é teoria e sem prática, tá? Entidades com autoridade é onde a gente quer chegar, tá? Só que a gente está sempre procurando o quê? A famosa bala de prata. E aqui vem a primeira censura que eu recebi no evento a semana passada lá na Inglaterra, porque aparentemente a gente não pode usar munições, balas.
Eu tive que alterar a minha palestra, eu só alterei, porque eu bato o pé, galera, eu sou chato com o meu conteúdo. Porque eu estava no maior evento de SEO do mundo e eu falei, vou ter que ceder, né? Aí eu vim com a mesma coisa aqui, um The Missing Link, que é o próximo tópico. Para a gente terminar aqui, vou conseguir. Information Gain. Oh, meu Deus, lá viu o Bazon, só palavra difícil, galera. Entidade, autoridade e Information Gain. Basicamente, o que é? É o quão diferente o nosso conteúdo. Então, eu preparei uma maneira da gente entender aqui, ó. A entidade reconhecida e construir autoridade garante o convite para a festa. Mas se você quiser ser ouvido, você precisa agregar para essa conversa. É aí que entra o Information Gain. Porque se você só estiver fornecendo o mesmo conteúdo que as IAs te deram, você está devolvendo a mesma coisa para elas. Como é que ela vai te referenciar? Ah, pediu para o ChatGPT, Claude, fazer o conteúdo. Aí você coloca nele, você espera que aquele conteúdo que ele gerou, que está todo mundo fazendo, vai ser referência? Não. Então você tem que diferenciar o seu conteúdo. E basicamente é aqui, ó. Eu venho estudando esse conceito desde 2023, galera. Tem o Luiz, que está aqui, ele falou uma coisa que eu tenho usado, Luiz, numa conversa que a gente teve outro dia. O Bazon, ele é um nerd numa skin de bad boy. Tatuagem, pá, não sei o que lá. E é verdade, galera. Eu vou estudar essas coisas. E aí tem uma coisa chamada Information Gain Score. Quem lembra do PageRank? Existe ainda. Só que isso aqui é o mais importante. O Google calcula. As IAs também calculam, porque Information Gain é a base de tudo, galera, é como as IAs funcionam. É onde começa a vetorização das palavras, dos conceitos, para eles produzirem todas as informações. É muito mais deep, tá? Mas o Information Gain Score é basicamente o quão diferente é o seu conteúdo. Então eu fui estudar. Opa, peraí. Volta um. Aqui, vamos lá. Eita. Ajuda eu. Travou? Não, era para... Não, volta. É que tá pulando, não tá aparecendo um dos slides, mas vamos lá. Então, eu fui estudar isso aqui, galera, mas olha para você ver que legal, vai, vamos ver se eu consigo passar. Eita. Será que acabou a pilha? Aqui, ó. Olha para você ver, galera. Tava eu lá utilizando o meu Gemini e eu pedi para ele fazer um conteúdo para mim, para um cliente. Olha o que o Gemini me entregou, galera, sem querer. Em 2026, o Google prioriza Entity-Based SEO e Information Gain. Eu falei, caralho, mano. Desculpa o francês. O Gemini acabou de confirmar o que eu tô falando. Que era a minha teoria, a hipótese, estava funcionando, eu vou mostrar resultados para vocês. O Gemini, ele confirmou. Olha lá, de novo. Google Prioritize Information Gain e Helpful Content. Galera, não estou trazendo teoria aqui não, estou trazendo fatos. O Gemini confirmou. Como é que a gente faz isso então? Para a gente diferenciar o nosso conteúdo. Começa com o gap, que eu chamo de gap map. O que está todo mundo falando, o que todo mundo repete, e o que ninguém responde. Diferencie o seu conteúdo, galera. Traga evidência original, dados primários, frameworks, experimentos, estudos de caso. É o que eu faço com a State of Search Brasil. É o grande diferencial da Hedgehog. Escreva para seleção e citação. E vá além do como fazer. Tá? Vou dar uma acelerada que meu tempo já está estourado. Olha para você ver. Eu venho fazendo isso já faz tempo, não é de hoje não, tá? Começou em 2024. Um artigo publicado em março de 2024. Em maio ele já estava na segunda posição. Outro artigo publicado em fevereiro, de 22 de fevereiro. 6 de março ele estava na quarta posição. Da Black Friday, 23. De outubro de 23. Em novembro já estava na segunda posição. Isso aqui é interessante, galera. Ó, mas agora está na 23ª. Porque eu estou fazendo um experimento. Eu não estou atualizando ele. Faz 2 anos que eu não atualizo. Ou seja, Content Decay, Content Freshness também influencia. Ou seja, se você não tiver uma frequência de atualização, você vai perder posicionamento. Agora olha isso aqui, ó. Publicou no dia 3 de setembro. Foi para a 13ª posição. Eu falei, o que está de errado aqui? Eu comecei a refletir, eu falei, galera, como é que eu diferencio o meu conteúdo? Será que se eu colocar conteúdo gerado pelo usuário não é um diferente para o cara também? Um conteúdo único, conteúdo exclusivo? Depois de 2 dias, 3ª posição. Então, para quem não está usando comentário, para quem não quer avaliação de produto, está perdendo espaço também, tá? Mesma coisa com esse, vou dar uma acelerada aqui. Então, assim, pessoal, essa combinação é o que a gente tem que usar para se dar bem nas IAs. E vou mostrar para vocês. Essa frase aqui,
eu terminei um evento em San Diego, na Califórnia, em 2024. A minha previsão era Entity SEO, Topical Authority, Information Gain, é o que a gente precisa para se dar bem na era das IAs. Vai vendo. Lançou, olha, lembra do Knowledge Graph? SEO para Google Shopping. Eu fui ver de onde vem as informações, vem do Knowledge Graph. Falei, opa, tô bem, tô certo. Março de 2025, o Google lança os AI Overviews no Brasil. Olha onde está o Terra. Foi para 263 mil AI Overviews. Depois eles cancelaram com a gente parou. Não, brincadeira. Mas foi casualidade. Olha a Frigelar crescendo. Bem no lançamento, já lançou. Meus clientes já estavam ali bem posicionados, porque eu estou fazendo isso faz tempo já, não é agora. Não estou trazendo aqui a revolução do GO de ontem. Já faz 4, 5 anos que eu venho trabalhando em cima disso, porque o Google já funciona dessa maneira. Então ele só replicou e as IAs funcionam da mesma forma. Tá? Ali crescendo, mas eu gosto disso aqui, ó. Resultado, galera, tráfego. Dá para medir tráfego, sim. Dá para medir receita. Quem está vendendo 70 mil reais por mês? Isso aqui é só de IA. Só de ChatGPT. Ou seja, aqui o que importa é o bottom line, galera. E aí, para as previsões do Pai Bazon. Para quem não leu a anterior, né? Será que as previsões do Pai Bazon estavam certas? Mais um slide que foi censurado na Inglaterra. Aparentemente eu não posso usar uma foto com turbante. Aí eu fui e criei uma outra bacana. Isso aqui foi bacana, ó. Tô ficando bom de IA agora. Se não der certo, eu vou trabalhar como vidente, tá? Mas só para fechar, essa é a tríade do SEO moderno, galera. Entity SEO, Topical Authority e Information Gain. Isso cria uma barreira competitiva que é difícil de ser replicada. Por quê? Porque a gente está trazendo o que é de diferente. A gente pensa assim, ó, Entity SEO é o passaporte, Topical Authority é o que te permite circular, e o Information Gain é a história que você conta. É aqui que a gente consegue ganhar essa diferença e ganhar os resultados. Mas e o tal do GO? Ninguém vai falar de GO hoje, eu não vou. O GO para a gente é um pacote de expansão do SEO. Tá? Simplesmente é um trabalho que você usa, é o SEO voltado para as IAs, não está substituindo o coisa. Tudo que está aqui é a mesma coisa que a gente faz em SEO. Você só tem que monitorar, entender como as pessoas estão pesquisando e ajustar as suas estratégias. E aí, pessoal, o SEO evoluiu para além do Google, mas continua sendo sobre entender e endereçar o que as pessoas falam. Olha isso aqui. Ano passado, um site que a gente lançou do segmento farmacêutico, no final de 2024. Em um ano, olha a quantidade de palavras ranqueadas. Olha o tráfego. Ou seja, não vão com o que todo mundo está falando, não caia no hype. Não é, tem muita gente falando coisa que não tem fundamento. Tá? Olha as citações das IAs. 31 menções, 3.100 menções, 33 citações, 5 mil páginas mencionadas, IA crescendo aqui na Frigelar. E aí, isso aqui é o que importa, galera, gerar acesso, gerar tráfego, gerar receita, é o que importa. E aqui você fala, ô Bazon, mas tá dando errado essa estratégia. Fevereiro é carnaval, né, galera? A gente sabe disso, tá? Mas é isso, o SEO, finalmente, é sobre SEO, mas não é mais SEO. Oba, sério, Bazon? Vai terminar com essa? Por quê? Ele deixou de ser Search Engine Optimization e passou a ser Search Everywhere Optimization. Muito obrigado, desculpa por ter estourado o tempo, mas espero que vocês tenham gostado.